Este programa é livre para todos os públicos. Queridos, queridas, sejam bem-vindos a isso aqui, ó. Essa é a 24ª edição do PHN aqui na Canção Nova. 24 anos. Ano que vem é 25, queridos. O Padre Jonas está nos acompanhando agora, pela TV. Padre Jonas, estamos aqui. Faz festa aí! 24 anos de história esse ano, 2022. No ano passado, lá no centro de evangelização, eu corri com essa bandeira aqui, vazio. Mas eu olhava para o centro de evangelização vazio e eu já estava imaginando como seria o PHN 2022 com você aqui. E você veio! E queridos, aqui nesses 24 anos, são 24 anos de história, não é qualquer coisa. Aqui nesse palco, em várias edições do PHN, nós já cantamos assim: não dá mais pra voltar, o barco está bonito demais, não dá pra voltar. Não dá mais pra voltar, o barco em alto mar. Solta a voz aí, vem forte. Não dá mais pra negar, o mar é Deus, ok? E o vento forte que me leva pra frente, bem forte. E assim também, ó. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga o quê? Por hoje eu não vou mais pecar. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a tua mão e abra o seu coração. Volta pra casa, volta pro teu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Só você vai. E esse ano, a gente começa assim, no mesmo tom. Eu me abro ao teu querer, eu
quero conhecer teus planos. A gente já caminhou sozinho demais, querido. Chega disso. Os passos que dei só me fizeram fracassar. Você já chorou? O tanto que eu já chorei. E naquela solidão do quarto, no travesseiro, né? Me arrependo dos meus planos. Ó, se não tremer o teto, não vale. Beleza? Solta a voz. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Só virá por tua voz. Os meus passos. Se não for assim, e se não for assim, não me deixe ir. Dou a mão para ti, vai. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, leva-me, Senhor. De novo, os meus passos são teus. Se não for assim, e se não for assim, não me deixe ir. Fecho os olhos e confio em ti. Bem forte, você vai. Leva-me, Senhor. Isso é PHN. Isso é PHN. Pode continuar aí, Cleuber. Mais uma vez, eu quero agradecer a toda a equipe do departamento de eventos, nossa equipe técnica, Ministério de Música, a fraternidade, meus irmãos de comunidade. Sabe, gente, é muito lindo quando a gente vê a sequência dos fatos e a gente vê a ação de Deus conduzindo todas as coisas. Aqui nesse palco, muitos grandes homens pregaram. Padre Jonas Abib, o Dunga, Padre Léo, muitos homens e mulheres de Deus passaram por aqui. E é lindo agora olhar para você e ter esse panorama geral e ver que nós estamos continuando uma história. Vou partilhar uma coisa bem sagrada minha para vocês. Chegou um momento em que a Canção Nova me pediu para levar adiante essa inspiração do PHN, que eu fiz uma pergunta para Deus. Será que não é o momento de parar? Estou partilhando com você a minha limitação, a minha humanidade. Poxa, mais de 20 anos de história, será que não está na hora da gente apagar e começar de novo? Inventar uma coisa nova? Vai que está ultrapassado, né? E aí eu estava em oração. E sabe aquelas visitas de Deus? Que a gente sabe quando Deus visita a gente. A gente sabe. É aquela emoção interior que Deus começa a trabalhar dentro da gente e você sente Deus quer falar comigo. E Ele fala. E na ocasião, eu senti Deus dizendo assim: Peter, o PHN, ele tem um prazo sim de validade. E sabe quando que ele vai acabar? Ele vai acabar quando não existir mais nenhum pecador na face da terra. Ou seja, enquanto existir um pecador neste mundo, nós vamos estar levantando essa bandeira, nós vamos estar gritando para o mundo: santidade,
santidade. Ser santo hoje, por hoje, e a cada dia sermos melhores. Não importa o que passou, ficou na história. Ficou na história. O que vale é o hoje. O que nós temos é o hoje. E por hoje nós não vamos mais pecar. E quando a gente toma essa decisão, meus irmãos, começa o primeiro dia do resto da sua vida. Se você, até o dia de hoje, não viveu a castidade, se até hoje você viveu em caminhos tortuosos, se até hoje você viveu escravo dos vícios, das suas limitações, hoje acabou, porque você decidiu ser santo. E começou hoje o primeiro dia da sua vida. O primeiro dia do resto da sua vida. E o que Deus vai fazer com você, meu querido, minha querida, você não tem noção. Você não tem noção, não tem noção. E por isso no acampamento PHN deste ano, esse é o tema. Upstream, pescador de homens. Mas como eu disse, nós vamos destrinchar esse tema, pescador de homens, durante todo o acampamento PHN. Esta é a introdução daquilo que será o nosso acampamento. E como eu disse, é lindo ver a ação de Deus ao longo da história. É lindo ver a ação de Deus no caminho na nossa busca de santidade. Deus vai caminhando conosco, vai trabalhando, nos tira lá. Qual é o nome da sua cidade? Fala bem alto para eu ouvir, fala bem forte. Te tirou de lá, meu filho. Quem diria você, né? Tão ranhento. Arteiro, quem que era arteiro quando era pequeno? Não tem cara de ser arteiro não, imagina. Tirou você lá daquele lugar, tirou você daquela casa, escolheu você, talvez até o seu irmão seja melhor que você. Sua irmã, pegou o mais arteiro. E você não tem noção do que Deus pode fazer através de você, querido. E Deus vai agindo ao longo da história. E tira da sua cabeça, velho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tira da cabeça, velho. Essa história de que Deus chama os perfeitos. Porque não é. Olha aqui para mim, querido. Deus chama os imperfeitos, sabe por quê? Eles são os imperfeitos porque o céu é dos pecadores que nunca desistiram. O pecador que não desiste, ele tem um nome. Ele se chama santo. E ele chama os imperfeitos para que os imperfeitos olhem a vida dos imperfeitos em processo e vejam: poxa, deu certo com ele, vai dar certo comigo também. E é lindo ver a ação de Deus durante a história, durante o acontecimento, durante o processo. E nesse acampamento, claro, pescador de homens, inevitável a gente falar deste homem de Deus chamado Pedro. Pega comigo aí a sua palavra. Você que veio com a palavra de Deus. Vamos entender primeiro como Jesus conheceu Pedro. Como Pedro conheceu Jesus. Abre aí no capítulo de João. Primeiro capítulo de João, João 1, capítulo 1, versículo 40. João capítulo 1, versículo 40. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe aí comigo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 discípulos que tinham ouvido a declaração de João e seguindo Jesus. Segura aí o versículo 40. Aconteceu que João, o Batista, ele anunciava a conversão, ele preparava os caminhos do Senhor e batizava.
as pessoas que se achegavam e queriam ouvir a palavra de Deus, pregava a conversão, mudança de vida. E ele, dos profetas, ele que foi o último profeta do Antigo Testamento, São João Batista, ele começou com essa prática de batizar, esse batismo de remissão do pecado original. E algumas pessoas começaram a seguir São João, o João o Batista. E houve uma situação em que Jesus aparece no meio das pessoas que estavam acompanhando João Batista. João Batista vê Jesus e ele traz para nós uma declaração que inclusive a gente utiliza em toda a Santa Missa. Quando o padre eleva a hóstia já consagrada, o padre diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos repetir? Eis. Essa expressão é usada por São João Batista. E 2 discípulos de João Batista vê a declaração de João Batista e diz assim: esse é o cara da promessa. Esse é o Messias. E foram atrás de Jesus. Jesus passou por lá, foi batizado, e aí os discípulos seguiram Jesus. E aí tem a continuidade dessa história aqui, que nós estamos, capítulo 1, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que acompanhou Jesus, depois que São João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 41. Ele encontrou primeiro o próprio irmão, Simão, e lhe falou: encontramos o Cristo. O irmão de Pedro, que até então era chamado de Simão, que significa quebradiço, rachado, frágil. Ele encontra o seu irmão e fala assim: mano, velho, encontramos o cara. Aí Pedro: que cara, tá maluco? Pega a rede logo, vamos lá, nós vamos pescar. Ele: não, você tem que entender, nós encontramos o cara. Sabe das profecias? Porque eles liam, gente, eles sabiam que ia acontecer, eles sabiam que o Filho de Deus viria ao mundo, eles sabiam que o cumprimento da promessa ia acontecer a algum momento. Aí imagina você, cara, aquilo que você sempre leu, aquilo que você sempre estudou, aquilo que você conheceu, aquilo que sempre falaram, de repente você encontra o Messias, aquele que estava escrito desde sempre, desde Abraão, desde Moisés, Isaac, Jacó, todos os profetas do Antigo Testamento. Eles nos prepararam para o recebimento deste dia grandioso, o nascimento do Messias, Deus encarnado no meio de nós. Foi isso que eles viram. E André olhou e falou: velho, você não está entendendo, mano. Você não está entendendo. Ele está aqui. Você tem que conhecer ele. E Pedro ficou mexido com essa proposta. Nossa, conheceu o cara do... Será? E aí a surpresa. André, ele quis apresentar Jesus, quis apresentar o seu irmão para Jesus, quis apresentar Simão a Jesus. Porém não foi isso que aconteceu, queridos. O que a gente vê na continuidade dessa palavra não foi isso. Ele não apresenta Simão a Jesus. Porque o que acontece é isso aqui, ó. Então, versículo 42, conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olha só o que Jesus disse, olhando para ele: Simão, tu és Simão, filho de João. Queridos, a intenção de André era apresentar o seu irmão a Jesus. Só que o que aconteceu? O que aconteceu foi que
André, no final das contas, viu outra coisa acontecendo. O que aconteceu, na verdade, foi que Jesus revela diante de Simão que já o conhece. Imagina, você vai conhecer a pessoa pela primeira vez, ele já fala o nome do seu pai, de sua mãe, já sabe seu nome. É lindo essa realidade do chamado. Você acha que Jesus vai entrar na sua vida e tal? Meu, ele já te conhece. Quando ele te chama, ele já te conhece. Nós ficamos colocando empecilhos entre os nossos defeitos de Jesus. Mas querido, presta atenção nisso. Se ele já te chama, ele já te conhece. Você acha que ele não está vendo os seus pecados? Ele já te conhece, sabe de onde você veio, sabe o seu nome, o nome do seu pai, de sua mãe, sabe de onde você veio, da sua família. Jesus, ele já se mostra conhecedor da vida de Simão. André promove esse encontro de Jesus com Pedro, com Simão até então, né? O nome dele ainda. E neste encontro, Jesus apresenta a Simão o Pedro que ele queria que ele fosse. De quebradiço, rachado, frágil, Jesus transforma neste momento, começa a transformação neste momento na vida de Simão para Pedro, rocha, firme, e começa o trabalho de Jesus em Pedro. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Isso é o capítulo de João. Assim ocorre o como Pedro e Jesus se veem pela primeira vez. Pedro, quando vê Jesus pela primeira vez, ele ainda é Simão. Beleza até aí? Agora pega comigo Lucas capítulo 5, que aí nós vamos de fato entrar naquilo que é o tema do acampamento deste ano. Lucas capítulo 5. Vou resumir para você. Pedro e a sua companhia de pesca, eles passam a noite tentando pescar, passam a noite tentando pegar peixes, e aliás, este era o sustento deles, este era o trabalho deles. E naquela noite não houve pesca, não teve peixe, o mar não estava para peixe, estava zoado a parada. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo, fala bem assim: estava zoado a parada. Imagina a frustração, você sai de casa para fazer uma coisa, você chega lá para fazer aquela coisa dá errado. Você já teve aquele dia que deu tudo errado? Acordou errado, bateu o dedão no pé da quina da cama, já cedo. O dia começa mal quando você engole pasta de dente, velho. Já começa a dar errado. Perde o busão, você já perdeu o busão? Perde o busão. Ou então o carro acaba o combustível, sei lá, acontece alguma coisa, a reunião dá errado, você chega atrasado, o chefe fica bravo com você. O mar não estava para peixe. E eles voltaram ao raiar do dia para a beira da praia, triste, cabisbaixo, porque por mais que Simão Pedro, tivesse se encontrado com Jesus, algo ainda não tinha acontecido entre eles. E essa é a diferença de quem só conhece Jesus e aqueles que seguem Jesus. Acontece um negocinho que você vai entender. Porque tem aqueles que só conhecem, mas tem aqueles que seguem. Tem aqueles que seguem. E que negocinho é esse? Você vai entender. Aqui, capítulo 5, versículo 6. Depois daquele insucesso, de manhã pela manhã, na beira da praia, Jesus estava falando à multidão e não tem palco, né, mano? Esse tempo atrás não tinha palco. Então o que Jesus fazia? Jesus era inteligente. Ele virava de costas para o mar, para pegar a maresia, para a voz dele ir mais longe. É esperto, mano. Não tem bobeira. Jesus é, aqui ó, inteligente.
vira de costas para o mar, aproveita a brisa da maré para voz ir mais longe. E aí ele pega e sobe em cima, sobe na barca de Pedro, que estava na beira da praia, estava sem peixe, estava limpinho. E ele começa a pregar às multidões usando o barco de Pedro. Depois de um insucesso, depois de uma noite inteira acordada, se fica com vontade de fazer o quê, querido? Já tinha dado errado, o mar não estava para peixe, tudo fracassado. Você vai para a beira da praia de manhã, você quer fazer o quê? Dormir, mano. Deixa eu dormir para esse dia passar, porque deu tudo errado. Só que Pedro não vai embora, ele fica, porque Jesus falava diferente. Ele não falava como os outros doutores da lei. Jesus falava diferente. As palavras de Jesus entravam no coração das pessoas, atingiam o coração das pessoas. Pedro ficou admirado com aquele homem, ele falava diferente. Ele falava diferente, atingia o coração de maneira diferente. E aí, continuação dessa palavra, quando Jesus termina de pregar a multidão, Jesus pega, olha para Pedro e fala: Pedro, aliás, Simão, volta para o mar, vai para as águas mais profundas e lance as redes. Querido, querida, é como se fosse assim. Imagina um ferreiro, mexe com ferro, solda. Imagina um ferreiro falando para um médico assim: ó, volta lá e faz a cirurgia, só que não faz igual você fez antes não, faz desse jeito aqui, ó, começa aqui. Ferreiro ensinando o médico. Jesus, ele tinha uma profissão de carpinteiro, herdada do pai, e ele estava falando para o pescador. Jesus estava ensinando o padre a rezar a missa. É a expressão, né? Imagina. Mas só que impressionante que Pedro, por conta das palavras de Jesus, ele já estava admirado com Jesus. Ele volta para o mar e lança as redes, e acontece um milagre, querido. São tantos peixes que eles mal conseguem colocar no barco. Depois do insucesso. Só que antes dessa passagem bíblica, Jesus, ele entende o insucesso de Simão, ele entende o nosso insucesso, porque ele passou pelo insucesso. Na região de Jesus, Nazaré, Jesus se apresenta na sinagoga e se declara pela primeira vez o Messias. E aí diz aqui na palavra: ao ouvirem essas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Ele falou: ó, se cumpriu a passagem das escrituras que está escrito aqui, que eu estou lendo agora aqui nessa sinagoga. Eu sou o Messias. Sabe o que fizeram com ele? Expulsaram Jesus da sinagoga, mandaram ele embora. E Jesus, o Nazareno, saindo daquela cidade, foi para Galileia. Por isso que a gente fala, né, o Galileu. Porque a maior parte da missão pública de Jesus foi ali ao redor do mar da Galileia, que na verdade é o lago de Genezaré, que é tão grande o lago que os mais antigos chamavam de mar, mas não é, um lago gigante. E ali, naquela região da Galileia, ali na cidade de Cafarnaum, que é a cidade de Pedro, ali acontece a maior parte da missão de Jesus. Então, Jesus sentiu o insucesso, entre aspas, tá? O insucesso, porque um insucesso para o mundo. Quando você sentir que o mundo está te desprezando, fica tranquilo, viu? Você está no caminho certo. Fizeram isso com Jesus. Se o mundo despreza você, se você não tem tantos seguidores nas mídias sociais, fica tranquilo. Fizeram isso com Jesus. Ao contrário, fique muito atento quando todo mundo te aplaude. Porque não foi bem assim na vida de Jesus. E nós somos a continuação da missão dele. Jesus sentiu o insucesso e foi para a cidade de Cafarnaum. Na cidade de Cafarnaum,
3 acontecimentos. Primeiro, Jesus ele liberta um possesso lá na sinagoga de Cafarnaum. Uma pessoa possuída pelo demônio. Jesus expulsa o demônio com o poder da palavra e todos ficam admirados com Jesus. É o primeiro acontecimento. Segundo acontecimento, Jesus cura a sogra de Simão, na casa de Simão. Eles já tinham conhecimento, eles já eram um pouco próximos, já tinham sido apresentados um para o outro. Acabei de ler para você o capítulo de João. Nós estamos agora no livro de São Lucas. Isso que eu estou lendo para você está no capítulo 4 e no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Ele cura a sogra de Simão. Veja, aconteceram 3 grandes situações ali que Simão viu, percebeu. Jesus liberta o possesso, ele cura a sogra de Simão, e aí ele faz aquela pregação durante a manhã que envolve, prende Simão, mas não tinha acontecido algo. É diferente conhecer e seguir, é diferente, queridos. Quando Pedro sente o agir de Deus aqui dentro, dentro, dá uma respirada bem fundo aí, respira esse ar, respira essa atmosfera. É diferente o PHN na canção nova, é diferente, a atmosfera muda, é sentir Deus aqui dentro, cara, dentro. Quando Pedro joga as redes e sente Deus agindo, através da obediência dele, ele obedeceu Jesus e um milagre aconteceu, aí começou a mudar tudo. Ele se lança aos pés de Jesus. Quando ele sente a força de Deus agindo nele, ele olha para Jesus e diz a Jesus assim: ah, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Sabe quando Deus te chama, querido, e você tem medo de ir, medo de aceitar, medo de seguir por conta dos seus pecados, das suas misérias? Isso aconteceu com Pedro. Ele se lançou aos pés de Jesus, fala: Jesus, não chama eu não, mano, não me chama não, eu sou o pior da minha casa, tem muitos com mais talentos do que eu. Para Jesus não importa nada disso, querido. Jesus olha para Pedro como eu estou olhando para você agora, e diz assim para você, o tema desse PHN desse ano. Muita gente podia estar aqui agora, só que quem está agora aqui comigo é você. Jesus olha para nós e diz assim: não temas, doravante farei de vós pescador de homens. Imagina você trazendo o seu pai, sua mãe para o próximo PHN. Imagina você trazendo seu irmão. Imagina você trazendo aquele seu amigo, lá da biqueira, daquela vida torta. Imagina você e eu nos tornando pescadores de homens, mudando a vida das pessoas, apresentando o Cristo que entra e muda todo o planejamento, muda os planos. Jesus pega e fala assim: para onde você está querendo ir? Estava querendo ir para cá. Não vai para aí não, Deus quer para cá, e você larga tudo e vai. Só que a gente tem que ter a experiência aqui dentro, como Pedro teve. E lindo na passagem bíblica deste chamado, que até então vinha sendo dito sobre Simão, o nome Simão. Vendo isso, aí o autor sagrado escreve pela primeira vez os 2 nomes. Vendo isso, Simão Pedro. No capítulo 4 e no capítulo 5 é a primeira vez que aparece Simão Pedro, indicando para você e para mim, que quando Deus chama, a gente está no início do processo. Jesus chama Pedro para ser pescador de homens. Porém, quando Jesus chama Pedro, ele ainda era Simão, quebradiço, rachado. Eu estou pedindo nada mais, nada menos para você nesses dias aqui na Canção Nova, essa experiência, sabe onde? Aqui dentro. Porque se você não tiver essa experiência, esse encontro pessoal com Jesus, nada vai acontecer. Apenas você vai conhecer e não vai seguir.
A gente vai viver as margens daquilo que Deus gostaria de fazer através de nós. E Ele quer você pescador de homens. Ele quer você pescador de homens. Quatro coisas que eu quero que fique guardado dentro do seu coração aí, se você puder anotar. A primeira: Jesus entende o nosso fracasso. E os nossos fracassos, né? Sabe aquele namoro que termina, você fica triste, amargurado, terminou o namoro. Só que o namorado era uma praga. Só te afastava de Deus, te afastava da igreja, te afastava dos seus amigos. Querido, querida, ouve isso que eu vou dizer para você. Existem algumas perdas que não são perdas. Existem alguns fracassos que não são fracassos. Sabe por quê? Porque existem perdas e fracassos na nossa vida que são, na verdade, livramento. Livramento. Talvez se não fosse aquele seu fracasso, nem aqui você teria agora. Nem aqui você estaria. Só se lascou, deu tudo errado, o mar não estava para peixe. Olha aqui você na canção nova. Foi perda? Não foi, foi livramento. Onde você está? Onde você está? Olha para a pessoa e fala: olha onde você está. E deixa eu dizer para você, querido, desse namoro que terminou, fica tranquilo. Quem perdeu não foi você não. Quem perdeu foi ele. Quem perdeu foi ela. Porque você está aqui buscando a santidade. Quem perdeu foi ele. Jovem, não fica mendigando essas coisinhas do mundo não. Esse amorzinho baixo que apresentam por aí afora não. Porque o amor verdadeiro é aquele amor que entrega, aquele amor que se doa, aquele amor que lança a gente para a santidade, que é isso que Deus quer para todos nós. Se não é isso, nada. Por isso nós cantamos: os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, eu não quero mais. Chega, chega, chega. Jesus entende os nossos fracassos. Segunda coisa: nos faz sentir o seu poder em nós. A experiência pessoal com Jesus muda tudo. Vou falar uma outra coisinha que aconteceu um tempo atrás. Eu trabalhei com o senhor Jonas Abib na casa dele, como sentinela, cuidando dele durante 7 anos. E teve um dia que eu fui numa missão para jovens. E velho, pensa numa missão da hora. Galera cantando, arrepiando, som bom, banda arregaçando. Só solo, irmão, só solo, nem se sabia. Que é raro, né? Geralmente quando a gente vai, é aquela caixinha de som mirrada. O povo meio disperso, nem sempre. O pessoal da banda aqui sabe, a gente já dormiu em muito colchãozinho ruim, né, parceiro? Os menininhos sem um lanchinho, não pode tirar o lanchinho dos meninos. Tem missão que a gente vai que é luta, mas tem aquelas missões que são refrigério. E foi o regaço, cara, foi o rebento. E quando eu voltei da missão, encontrei o Monsenhor Jonas, Padre Jonas de manhã. Falei: Padre do céu, final de semana foi top. Ele: é mesmo, meu filho? Conte mais. Falei: Padre, a galera cantou, o povo arrepiou, banda boa, sonsaço, a galera chorou. Foi fera, Padre. Ele: que maravilha. Isso mesmo. Aí ele fez uma perguntinha para mim que me quebrou. É sempre assim, né? Você está lá voando, de repente lapa. Pra você entender de onde você veio, né? Por isso que é bom ouvir os mais antigos. O Monsenhor Jonas disse para mim: e meu filho, e me conte da experiência pessoal com Deus e do batismo do Espírito Santo. Velho, você acredita que eu busquei no HD e não achei? A gente não fez um momento, sabe, do Espírito Santo, imposição da mão, encontro com Jesus. Foi só sensitivo, foi emotivo. E o Padre Jonas disse para mim: meu filho, então se não aconteceu, foi bom para os homens, mas não teve sucesso para Deus.
O que muda tudo, querido, é aqui dentro. Falo para vocês e falo para você também que é evangelizador, que está aqui ou não está aqui. Falo para a minha comunidade, falo para as outras comunidades. A evangelização, ela não pode ser só sensitiva. E eu aprendi isso com o meu erro, ouvindo o meu fundador. Não é sensitivo, é encontro. E o encontro que muda tudo. O encontro muda tudo, queridos. E é isso que eu estou pedindo para você nesse final de semana, nesses dias de PHN. Essa é a segunda coisa. Nos faz sentir o seu poder. Terceiro, nos chama mesmo ainda sendo imperfeitos. E viver o PHN é viver um processo de santificação. É aquela convivência dentro de nós, entre Simão e Pedro, que nós também temos dentro de nós. O homem velho e o homem novo, em luta, todos os dias. E que lindo é a nossa igreja, queridos. A igreja sabe que você é pecador, que eu sou pecador, e ela dá para nós a graça dos sacramentos, do confessionário, que é o único tribunal da face da terra, que você chega e fala bem assim: eu sou culpado. E o padre, no final da sua confissão, olha para você e diz: eu te absolvo dos teus pecados. Você entra e se diz culpado. Em qualquer outro tribunal da face da terra, você entra, você fala que você é culpado e você vai preso. No confessionário não. Você entra, se declara culpado e sai absolvido. É a nossa igreja. Essa é a nossa igreja. E nós estamos em processo. É a Eucaristia, é o confessionário. É você olhar para um homem como você, um ser humano como você, o sacerdote, e ver ali Jesus. Tem gente que fala: Peter, eu tenho vergonha de confessar o mesmo pecado para o mesmo padre. Eita, queridos, já confessei muito o mesmo pecado para o mesmo padre, viu? Teve dia de eu confessar o mesmo pecado umas 2 vezes no mesmo dia. Eu fui de manhã na missa, falei: pô, vou confessar, né? Final da tarde, não é que eu tinha vacilado de novo? Voltei para o padre falou: voltou? Falei: voltei. Aí o padre perguntou para mim: por que você voltou? Aí eu olhei para o padre e falei assim: ô padre, a quem irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não tem para onde ir, velho. Aí o padre: senta aí. Falei: muito obrigado. Fala aí. Eu falei: o senhor já ouviu. Ele fala de novo. Falei: não dá para escrever? Esse exercício de humilhação diante de um ser humano que é chamado por Deus, e quando ele absolve, não é ele, é Jesus absolvendo. Esse exercício de humilhar-se, de recomeçar, é esse processo que é lindo. Não foge do processo, querido. Você vai sair daqui com vontade de ser santo, como Simão muitas vezes: não, agora eu vou melhorar, agora eu vou melhorar. E aí Pedro fala, né, Jesus em outros episódios da Sagrada Escritura: Pedro, fica quieto, quem está falando através de você é o Satanás, sai de perto de mim. Você acha? Ele estava no processo, no processo. Pedro negou Jesus 3 vezes, e ele não desistiu, ele continuou no seguimento de Jesus. É muito diferente a palavra remorso e a palavra arrependimento. O arrependimento nos aproxima de Deus, o remorso nos afasta dele. Aquela pessoa: por que eu fiz isso? Está vendo? Eu não vou melhorar nunca. O remorso fica remoendo e vai se afastando. Quando vem, você está no fundo do poço de novo. Não desiste do processo. Você não vai sair daqui perfeito, mas você vai sair com a garra de ser melhor, velho. Com raça. A nossa juventude precisa de gana, E aí a gente lembra de tantas vezes o Monsenhor Jonas aqui, ó. Lembra como se fosse hoje, meu Deus. Está vindo aqui na minha memória o pulinho dele assim, ó. Aguente firme, meu filho. E o pulinho dele aqui, ó: aguenta, porque ele sabe que não é fácil.
Olha para a vida dos santos, querido. São Francisco de Assis, querendo fugir do pecado da carne, ele se jogou no espinheiro, mano, e rolou lá. E olha o que Deus fez. Você vai lá, no lugar que São Francisco se jogou, e você vê que as flores não têm mais espinhos. Mas isso foi depois que ele morreu, porque o processo é doloroso. Não desiste, você está no caminho certo. O santo é o pecador que não desistiu. E me permite fazer um trocadilho aqui, que é o tema dessa pregação. Sabe o que faz o pecador se tornar evangelizador? Escuta isso, esse trocadilho é maravilhoso, que é próprio da língua portuguesa. Sabe o que transforma o pecador em pescador? O que transforma o pecador em pescador é uma letra, o S, que é o S de santidade. Se não tem pecador, o que muda tudo é o S de santidade, meus irmãos. Não desiste do processo. E a quarta coisa, para a gente terminar e rezar um pouquinho, e nós vamos ter aqui, nós vamos nos colocar diante de Jesus, nós vamos ter um momento de adoração aqui também. Quarto, Deus nos quer santos. Primeiro, Jesus entende o nosso fracasso. Segundo, nos faz sentir o poder em nós, o poder dele em nós. Nos chama, mesmo ainda sendo imperfeitos, o processo. E quarto, nos quer santos. Não se engane, meus irmãos. O maior problema no mundo hoje não é financeiro. O maior problema do mundo hoje não é o de saúde, apesar de ter chegado essa pandemia e ter assolado a gente, o mundo inteiro, né? A maior crise do mundo não é política. Cuidado para você não lutar pelas causas erradas. O que muda o mundo é a santidade. A crise do mundo moderno é falta de santo, falta de santidade. Seja santo. Por isso que o Papa disse para nós: seja o que vocês são, e vocês vão incendiar o mundo. Já está dentro de você essa predisposição de buscar a santidade. Viva isso, sente ele aqui dentro, viva o processo, e vamos incendiar o mundo, queridos. S de santidade, nós vamos ser santos, e tenha certeza, a sua casa vai mudar, seu namoro vai ser diferente, a sua profissão vai ser diferente. Talvez um dia você vai ser nosso irmão aqui de comunidade. Já pensou você da canção nova? Imagina, já pensou? Ou daqui a um tempo você pode ser um sacerdote. Vamos mudar o mundo, queridos, e a mudança do mundo se chama santidade. Fica de pé. Nós vamos cantar então para que o Senhor nos prepare para este processo, o processo de santificação. Levanta o seu braço mais alto que você pode e diz assim: Senhor, eu quero entrar no processo. Eu quero a partir de hoje rejeitar o pecado e buscar a santidade. Eu quero, Senhor. E eu me abro ao teu querer. Querido, querida, nós vamos cantar, e eu quero sentir você cantando em plenos pulmões. Jesus vai entrar e nós vamos viver um momento de adoração. Só que o que eu estou pedindo para você é que você tenha uma experiência aqui dentro. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: é aqui dentro agora. É aqui dentro agora. Se prepara, viu, querido? Esse PHN 2022 vai ser top das galáxias. Vamos cantar. Eu me abro ao teu querer. Solta a voz aí.
Eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você, Senhor, me fizeram fracassar. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Declara, querido, sem ti nada posso fazer. Só da voz. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, Onde Senhor? eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Santidade, querido, só da voz. Bem forte agora, levanta o braço. Os meus passos são teus, O meu próximo minuto. tudo é teu. Se não for assim, Senhor, Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. eu fecho os olhos. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus.